Então, uma questão que foi muito bem aplicada por Jesus foi quando ele teve um encontro com os saduceus, né? Então você tinha os fariseus que seguiam ali eles acreditavam nas leis de Moisés, nos profetas, nos livros proféticos, nos salmos, em todo o Antigo Testamento, né? E você tinha os saduceus que eles só acreditavam no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, a fé deles só estava aplicada naqueles 5 livros, eles não aceitavam os demais livros. Eles tinham aquele livro como um fundamental. E ali foram questionar Jesus sobre a questão da ressurreição. E o cara vem com um argumento até sólido, né? Porque no costume judaico, quando uma pessoa morria e não tinha filhos, um dos irmãos poderia, não era obrigatório, tá? Poderia tomar a esposa dele como esposa, né? Já que o irmão morreu, para que ela tivesse filhos, para dar continuidade à linhagem, né? Era uma forma daquela época de dar uma dignidade, né, pro falecido. E ali os caras falam, ó, essa mulher casou com um, desposou, não teve filho, aí ele morreu, aí veio outro. Foram 7 ou 8 pessoas ali que fizeram fila, né, morreram e tiveram a esposa. No céu, de quem ela vai ser esposa, né? Então ali é até um argumento até legal. O cara não, as perguntas do cara tinham um fundamento baseado naquele contexto ali. Aí Jesus fala: vocês erram por vocês não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, porque no céu não se casam e não se dão em casamento, né? E ali ele fala, aí ele vai, Jesus ele vai aplicar a ressurreição, a vida eterna, né? Ele vai aplicar a ressurreição dentro daquilo que eles acreditavam como sendo sagrado, que eram os 5 primeiros livros. Aí Jesus fala que Deus era Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Jesus fala isso, esses personagens já estão mortos há muito tempo. Aí Jesus fala: por acaso Deus é Deus de morto? Porque se não existe ressurreição, por que está dizendo no livro de vocês que Deus ainda é Deus desses caras? Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não tem como você ser Deus de algo que não vai ressuscitar, o que não está vivo. Não tem como você ser um Deus para essa pessoa, já que eles não acreditavam em ressurreição. Cara, quando ele fala isso, ele explicou dentro do livro deles que eles estavam praticamente sem enxergar isso, né? Estava bem ali na cara deles o texto mostrando sobre ressurreição. Nessas horas, os fariseus devem ter ficado muito felizes, né? Porque Jesus deu uma munição eterna para os fariseus tacar na cara dos sacerdotes, né? Dos saduceus. Então você tem esses discursos ali na Bíblia que pode ser aplicado para a gente entender, né? Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E esses personagens estão vivos. Eles, na transfiguração, aparece Moisés e Elias, né, que não se conheceram em terra, mas ali eles aparecem, Jesus se transfigura, ele se transforma numa personalidade espiritual ali naquele momento, ele tem esse poder, né? E ali aparece Moisés e Elias junto com ele. É um momento assim que é totalmente diferente do cotidiano ali bíblico. Uma das Uma outra coisa que Jesus fala também que é interessante, que ele fala que aquela geração má e adúltera pede um sinal para ele, né? E ele não vai dar um sinal. Ele fala: o único sinal que eu vos darei, que o Filho do Homem vos dará, é o sinal do profeta Jonas. Aí ele vai falar que Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, e assim também o Filho do Homem vai estar no seio da terra, no coração da terra, 3 dias e 3 noites, né? Ele faz uma comparação, ele acaba confirmando a história de Jonas ali.
E ele fala da forma como os povos bárbaros se converteram com a pregação de Jonas, né? E ele fala que ali estava quem era maior do que Jonas. Aí ele vai falando uma série de coisas que depois acaba culminando em uma mensagem que pessoas vão vir de fora das leis ali, né? E vão entrar no reino de Deus, e os que estão ali vão ser lançados fora. Tipo assim, Jesus fala da parábola da vinha, que ele foi lá buscar frutos em tempo que deveria ter fruto, não encontra. Ele vai falar uma série de coisas nesse sentido, né? E realmente são as narrativas bíblicas ali, porque se não se achou fé no meio de um povo que deveria ter fé. Essa é a realidade dos fatos ali, né? Então aquela geração estava pedindo um sinal, e Jesus poderia ter feito questão de dar um sinal, mas quando ele veio já estava ali profetizado que tudo ali, que não ia, não, Deus tolerou por muito tempo, né, a hipocrisia. Ele tolerou por muito tempo o comércio dentro do templo, e depois quando ele veio, aí já era, ali ele veio mesmo para modificar as coisas, né?